Olá, eu sou a Sumika, médica geriatra e idealizadora da GOK Geriatria e sou especialista em idoso frágil. Hoje eu quero te falar o que a ciência fala sobre o idoso frágil. Para você saber o que é o idoso frágil, eu vou deixar um link para você de um vídeo anterior que a gente fez, para você saber se tem um idoso frágil na sua família. Bom, mas em resumo, o idoso frágil é um idoso que está muito suscetível a adoecer, é o idoso que, a palavra já sugere, está em risco, é muito suscetível, é delicado. E o que então a ciência fala sobre esse idoso frágil? Primeiro, a ciência nos diz que o idoso, quanto mais velho, está mais suscetível a ser frágil. Então, aos 60 o risco é 1, aos 90 o risco é outro. Então, o risco vai aumentando de acordo com a idade. A segunda coisa que a ciência diz: mulheres são mais propensas a ser frágeis do que os homens. Então, o sexo feminino é um fator de risco, como a gente fala, para a síndrome de fragilidade. A terceira coisa é que pessoas com menos escolaridade e com menos condições financeiras são as mais propensas também a desenvolver a síndrome de fragilidade, e a gente intui que seja muito derivado dos desafios ao longo da vida, das condições de saúde que essa pessoa viveu ao longo da vida, que podem ser piores, e isso é um fator de risco para a síndrome de fragilidade. O quinto item que a ciência nos diz é que pessoas que são mais sozinhas, que têm elos sociais mais fracos, ou são solteiras, ou são viúvas, ou que têm um entorno familiar menor, têm maior risco de fragilização. A sexta dica é que em países como o Brasil, a chance de ter um idoso frágil é maior do que num país rico, como a gente tem na Europa ou no Japão. E a sétima coisa que a ciência nos diz é que este é um problema até de saúde pública. Na verdade, a síndrome de fragilidade foi descrita na década de 70 exatamente porque houve uma percepção dos gestores de saúde pública que existia uma população de idosos que estavam em risco, mais suscetíveis a adoecer, mais fragilidades psíquica e fisicamente, que demandavam maior cuidado. Então essas são as coisas que a ciência nos diz sobre qual que é o risco da pessoa ser frágil. Agora eu vou falar sobre outros itens que a ciência nos diz, o que protege a pessoa de ser frágil. A primeira coisa que a ciência nos diz sobre uma pessoa ser frágil é que uma pessoa que consome alimentos como proteínas e vegetais em quantidades adequadas está protegida da fragilidade. A segunda coisa é que pessoas que praticam atividade física, não só exercícios como modalidades específicas como musculação ou corrida, mas que têm um estilo de vida mais engajado com o movimento, estão protegidas de fragilidade. A terceira coisa que a ciência diz é que pessoas que não fumam e não bebem também estão mais protegidas de fragilidade. A quarta dica é que pessoas que tiveram a sua vida mais bem cuidada do ponto de vista de saúde, tiveram diagnósticos difíceis, mas tiveram bons tratamentos, bons acompanhamentos médicos, tiveram mais chance de ficar longe da fragilidade do que as pessoas que não tiveram bons recursos de saúde. E por fim, a última coisa que eu tenho a te falar é que todos os idosos que são frágeis estão sempre em maior risco quando precisam de algum procedimento de saúde, seja a realização de um exame, como é o caso, por exemplo, de uma colonoscopia, que é a introdução de uma câmera no intestino. Esses idosos estão mais em risco para complicações desse procedimento. Então, para realizar exames mais complexos e invasivos, que invadem e que entram no corpo, o idoso frágil está em mais risco. Para os procedimentos de cirurgia, para operações, esse idoso está mais em risco para ter complicações operatórias, como infarto ou infecções ou problemas na cicatrização. Uma outra coisa que a ciência nos disse nesse contexto de pandemia, que o idoso frágil é realmente aquele que está mais suscetível a problemas de ventilação, a ser mais entubado e a falecer mais, infelizmente.
Bom, essas são todas as coisas que a ciência nos diz sobre a síndrome de fragilidade. Espero que você possa identificar na sua família se há alguém em risco e, se tiver, leve imediatamente a um geriatra para que ele possa ser bem cuidado e ter esse quadro tratado com todo carinho. Se você tem algum outro tema, uma pergunta sobre idoso frágil, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Curta esse canal se esse conteúdo é útil para sua família, compartilha ele com quem você ama e foi um prazer ter você aqui. Um beijo e até a próxima!